que significa arrependimento? Você já se perguntou isso? Olha só, o Evangelho ele é simples. A mensagem que ele traz, por um lado, ela pode ser entendida por qualquer um, né, ou sendo lida ou explicada por alguém. Ela é suficientemente rasa para que qualquer pessoa consiga beber a sua água viva, né? E ao mesmo tempo o Evangelho ele é extremamente profundo e maravilhosamente complexo, a ponto de um erudito passar toda a sua vida terrena aprendendo e se aprofundando cada vez e cada dia mais. Desde o Antigo Testamento, o povo israelita ele já sabia de cor a mensagem de Deus para seus filhos, que em resumo era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A grande boa nova do Evangelho é aprender a como fazer isso. E uma das coisas mais importantes é que a mensagem do Evangelho ela coloca luz sobre uma questão do arrependimento verdadeiro. Todos os profetas, sendo João Batista o último deles, né, e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles chamaram o povo à mesma atitude. Arrependam-se. Mas o que é arrepender-se? O conceito popular, né, e o do dicionário, isso pode até ajudar, mas não passa o real entendimento bíblico para essa palavra, arrependimento. O arrependimento bíblico não é simplesmente uma mudança na opinião de uma pessoa, mas é uma mudança na mente dela. É uma mudança moral pela qual uma pessoa ela rompe, né, com a sua vida anterior e ela volta para uma vida, se volta para uma vida bem melhor. Na Bíblia o arrependimento tem um significado singular. Significa, em primeiro lugar, entender quem você é e também quem Deus é. Deus é santo, 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 perfeitamente santo. E você? A melhor maneira para a gente entender quem de fato nós somos não é perguntando para a gente mesmo, porque a nossa própria visão de si mesmo ela é bem distorcida. Então a melhor maneira é consultando o que Deus nos revelou nas Escrituras. Deus sabe quem a gente é. Lá em Gênesis 6:5, a gente tem um registro de como Deus via a humanidade. Está lá, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que continuamente mal era todo o desígnio do seu coração. Em Salmos 14:2 também está registrado, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Bem, se você ainda não entendeu, me perdoa, mas eu posso dizer que a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua você queria estar vivendo enganando os outros. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca você tem cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você poderia até ficar chateado comigo, mas eu só repeti o quadro que o apóstolo Paulo pinta sobre a raça humana. Está lá em Romanos capítulo 3, depois você dá uma olhadinha lá. Você, tendo consciência disso ou não, você está dentro do seu íntimo, consulte aí para ver se eu estou mentindo. Você nasceu em total desarmonia com Deus, com os princípios dele, com os valores dele, com os gostos dele, com a personalidade dele, que é absolutamente santa, pura. E eu não estou falando de ser honesto, ser bonzinho, não usar drogas. Não, eu estou falando da condição existencial de qualquer ser humano. Eu estou falando de não ter condição alguma de estar na presença de um ser tão puro como Deus. Estou falando do seu íntimo, da total impossibilidade de que mostram, por exemplo, seus pensamentos íntimos na praça pública, né, lá para os seus melhores amigos assistirem. Se isso acontecesse, eu aposto que você passaria a maior vergonha da sua vida. Negar isso, na verdade, é simplesmente negar o pecado original. É uma total heresia. E quando a gente se depara com essa nossa realidade, normalmente a gente tem sentimentos que vão variar, de personalidade para personalidade. Num extremo, onde está a maioria das pessoas, está lá um sentimento de apatia. Eles dizem assim, né, ninguém é perfeito, todos nós somos assim, é impossível seguir esses mandamentos. Num outro extremo, existem aqueles que têm um sentimento de profunda angústia. Eles reconhecem esse problema e ficam num pesar e sentem por terem feito tudo o que fizeram, né, até aqui. É de ter passado tanto tempo ofendendo e de costas para Deus, né, desejando não ter feito nada daquilo. Esse seria um sentimento mais próximo do ideal. Entretanto, a conversão
ela opera a mesma salvação para todo aquele que crê, mas na prática ela tem detalhes, minuciosidades diferentes de pessoa para pessoa. Eu posso contar o meu caso, por exemplo. Eu lembro que o primeiro sentimento que eu tive, depois que eu fui convertido, foi tipo assim, né, eu falava, tudo bem, eu entendi que a minha vida está completamente errada, mas eu não me arrependo das coisas que eu fiz, porque afinal de contas eu não sabia de nada, eu fiz na ignorância. Então isso me levava a um segundo pensamento. Eu pensava assim, olha, se a fé em Cristo vem me arrepender e crer, e parece que eu não estou arrependido, então será que eu sou realmente convertido? E aí eu li lá em Atos 17 que dizia o seguinte, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E aí eu pensava o seguinte, que não levar em conta os tempos da ignorância se aplica a Deus, a grandiosidade do perdão dele. Isso era muito bom, era muito bonito de saber. Mas o problema é que o texto mandava eu me arrepender, e parecia que não era isso que eu sentia. E isso me causava muita tristeza. Então isso aconteceu há, sei lá, quantos anos atrás, né? Não sei explicar exatamente como eu passei daquele sentimento, daquele tempo para o sentimento de hoje, e eu nem poderia, porque eu creio que foi uma obra divina. Mas o fato é que eu estava querendo um sentimento, quando na verdade a operação já estava sendo feita na minha vida. A obviedade do meu arrependimento não estava exatamente em sentimentos, mas estava justamente na ação prática de mudar totalmente o rumo da minha vida, morrer para o passado pecaminoso e caminhar, né, agora numa outra direção. Desde aquele tempo para cá, né, há em mim, ainda que de uma forma titubeante, uma frequente tentativa de evitar, né, qualquer atitude que me lembrasse do aquele passado pecaminoso. Eu aprendi ao menos tentar não trazer aquelas lembranças para a memória, ou quando elas viessem, né, essas lembranças, que não viessem com um sorriso no rosto. E até que eu posso dizer que cada dia que passa eu aprendo a ter mais nojo deles, apesar de me flagrar constantemente falhando nesse propósito. Mas de fato eu posso dizer que é um caminho já abandonado. Em algumas áreas a mudança foi brusca, foi bem repentina, mas em outras nem tanto. E por isso eu posso dizer que em determinadas áreas a transformação ocorre de uma forma processual, não instantânea. Em outras, instantânea. Pode variar de caso a caso, é claro. E quanto à mudança de atitude, essa sim deve ser instantânea. As variações podem até ocorrer, as dificuldades de cada um podem até mudar, cada um vai ter a sua dificuldade, as respostas também vão vir de acordo com o tipo de ensinamento e conhecimento que vão ter naquela ocasião, mas a mudança de rumo ela precisa ser radical, abrupta. A gente tem que se apartar do pecado hoje. E essa é uma frase que a gente precisa repetir diariamente. Tá? É agora, é já, é hoje. E por que a gente tem tanta dificuldade disso? Porque o pecado ele é propriamente prazeroso, né? Ele é momentaneamente bom e viciante. Um belo dia eu entendi que mesmo me achando o sujeito com o maior coração do mundo, eu não passava de um pecador profissional. O teólogo Bruce Weller ele tem uma frase interessante. A essência do pecado é qualquer anseio dentro de nós que diz: Deus, eu não preciso de você. Eu já sei como eu devo viver. Eu sei onde minha felicidade pode ser encontrada e não dependo das coisas que você diz para fazer. Isso nos ajuda a entender um cristão. Um verdadeiro cristão não é aquele que participa de aberrações de igrejas evangélicas, que ficam lá promovendo a prosperidade, revezando o tempo, né, ou em extorsão, ou em gritaria, ou em curandeirismo, né? Ou aquele que promove religiosidade mecânica, barata. O cristão é alguém que ganha um coração novo, que passa a ficar disposto a aceitar que não pode fazer ou ter determinada coisa, porque confia na palavra de Deus, confia no caminho dele, confia nisso mais do que no seu próprio caminho, que nega suas próprias vontades para fazer as vontades de Deus, ainda que sinta muita dificuldade nisso, mas sabe que Deus é bom. Não só sabe, mas confia nisso, confia que ele está a seu favor. E que a gente ora por crescer em a dependência dele cada vez mais, para que tenha um coração cada vez mais dependente disso e que tenha prazer nisso. Passa a ter prazer, então, em não pecar. Passa a ter prazer quando consegue não mentir, quando consegue não ter inveja, não ter ciúme, trair, se embriagar. Tudo que antes era normal, temporariamente prazeroso, momentaneamente bom e viciante, agora não é mais. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele passa agora a ter prazer em se afastar do vício do pecado. Esse é um dos principais frutos do arrependimento.
Não é necessariamente sentir que você não deveria ter feito, mas é o agora. Você já deve ter ouvido ou visto diversos slogans para evangelização, assim, frases curtas, poderosas, com o intuito de impactar alguém, né, para que alguém conheça a Cristo. Você já percebeu quando que essas mensagens, por vezes, não levam ninguém ao arrependimento verdadeiro, a essa mudança de atitude, a reconhecimento do pecado? Eu selecionei aqui alguns trechos de pregação de homens muito conhecidos por nós, né, e eles falaram, inspirados por Deus, e as suas palavras elas foram registradas nas Escrituras. Acompanha comigo. Isaías disse assim, olha, Sião será redimida pelo direito, os que se arrependem pela justiça. Oséias disse assim, tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Oséias 14:2. Jeremias, portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o próprio Jesus Cristo. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meus queridos irmãos, o arrependimento é urgente. A mensagem do arrependimento bíblico é urgente. Portanto, essa tem que ser uma das ênfases da nossa pregação de hoje. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Se você gostou desse conteúdo e está aqui acompanhando com a gente esse trabalho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda o canal a crescer e pode fazer com que o YouTube distribua mais esse conteúdo para mais pessoas, para que elas possam ouvir a sabedoria de Deus e um provérbio para a vida delas. Grande abraço e até a próxima.